Fala galera, bom, eu já várias e várias vezes comecei os vídeos aqui no canal falando que eu tava meio afastado, que eu tava muito tempo sem postar vídeo, o que normalmente é verdade porque eu tenho uma vida muito corrida e eu tenho muito pouco tempo de postar. Como vocês todos sabem, eu não vivo de YouTube, então assim, pra mim é uma coisa que eu faço realmente por hobby, eu faço porque eu gosto. Eu queria muito poder ter mais tempo de postar, mas eu não tô tendo tanto. Mas tem também uma outra situação que é uma parte que eu não gosto muito de fazer e não gosto muito de falar, que eu me sinto um pouco profissional e eu me sinto meio que deixando vocês de lado e fora de uma coisa que eu acho que não tem necessidade de afastar vocês disso, que é quando eu não tô muito legal da cabeça e eu resolvo não postar vídeos aqui. Apesar de eu não ter aí uma projeção tão grande como figura pública, eu tenho alguma projeção como figura pública e eu sei que eventualmente eu sou cobrado de estar aqui passando isso e eu sei que eu tenho um compromisso com todo mundo que assiste meu canal e que suporta aqui meu trabalho. Então eu resolvi dar essa satisfação pra vocês e poder explicar um pouquinho de por que eu não tô muito legal esses tempos e por que eu tô me afastando um pouquinho daqui e por que tá tão difícil pra mim sentar e gravar um vídeo como eu tô fazendo agora. Bom, antes de começar a falar dessa situação, eu quero já dizer que eu tô realmente tentando e eu tô realmente me esforçando pra gravar vídeos na minha rotina de novo, eu pretendo fazer isso muito em breve. Mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês, tá bom? Vamos começar a falar desse rolê. Bom, pra quem não sabe, eu já me mudei de casa 14 vezes na minha vida. O que é muita coisa, eu sei, eu já morei em 3 cidades diferentes. E dessas 3 cidades que eu morei, 2 eram cidades pequenas e uma delas era uma cidade bem pequena mesmo, era, tipo, quase uma aldeia assim. Mas bom, por que eu tô falando aqui das minhas mudanças e falando das cidades em que eu morei? Como vocês podem perceber pelo que eu falei, eu passei muito tempo em cidades muito pequenas, onde eu desenvolvi uma rotina e onde eu me acostumei com coisas que pra mim era uma rotina normal de uma cidade, e o que interferia aquela cidade ser pequena era o fato dela ter menos coisas pra fazer, e ela ser menos violenta, e ela ser menor. Eu não entendia que, na realidade, toda a minha rotina era muito específica de uma cidade pequena e que ela ia ser toda alterada quando eu saísse dessa cidade pequena. Bom, acontece que há 2 anos e meio eu me mudei aqui pro Rio de Janeiro e eu estava vivendo aqui em casa junto com a minha avó, que foi a pessoa que me acolheu aqui no Rio, e eu tava tendo uma rotina muito agitada, rotina de cidade grande, você demora pra fazer as coisas, você tem muito trabalho pra fazer tudo, é tudo muito caro, e eu tava o tempo todo aqui com a minha avó, era uma pessoa que me fazia muita companhia e que tava realmente me dando apoio e conversando comigo, e eu acho que eu nunca senti muitas coisas que eu tô sentindo agora por causa dessa situação. Bom, acontece que há mais ou menos uns 3 meses a minha avó faleceu, e eu comecei a perceber algumas coisas sobre morar aqui no Rio que eu não percebia, e comecei a perceber que vários amigos meus que moram em cidade grande também têm os mesmos problemas que eu. Então eu vou resumir aqui pra vocês quais estão sendo os meus problemas aqui no Rio e quais estão sendo as consequências disso em questões psicológicas pra mim. Bom, eu acho que qualquer pessoa que mora em cidade grande, ou que conhece pessoas e tem contato próximo com pessoas que moram em cidade grande, já deve ter ouvido esse discurso de tudo é muito caro, tudo é muito longe, tudo é muito cansativo. E tudo isso é verdade, eu acho que todo mundo sabe. Tudo que você compra no Rio é 2, 3 vezes mais caro do que em vários outros lugares. Quando você vai sair com algum amigo seu aqui, é tudo muito mais trabalhoso, vocês normalmente levam muito tempo para chegar até o lugar que vocês estão indo, e normalmente vocês gastam um certo dinheiro para chegar lá, porque Uber aqui também é caro, porque as distâncias são maiores, ou vocês usam o transporte público, que também muitas vezes não é seguro, então você acaba optando pelo transporte particular na maioria das vezes. Enfim, nada que você faz no Rio de Janeiro e nem em nenhuma outra cidade muito grande acaba sendo muito fácil e muito prático, é tudo muito difícil. E quais são os problemas disso? Não é a questão de você ser uma pessoa preguiçosa. A questão é que você começa a evitar fazer essas coisas. E você começa a não sair sempre, você começa a ficar com um pouco de receio, ou um pouco de preguiça, ou um pouco de problemas financeiros, quando você começa a sair muito. Então você começa a ficar mais em casa e a, consequentemente, se afastar, pelo menos fisicamente, de muitas pessoas. Não satisfeito com isso, toda a sua rotina diária acaba sendo muito cansativa, porque você demora muito para se locomover. Então, normalmente, mesmo que seu turno de trabalho seja um turno normal de 8 horas ou 6 horas, você acaba levando sempre umas 2 horas a mais, pelo menos, nesse decorrer aí de transporte, etc. Isso num cenário muito otimista, porque tem pessoas que levam mais de 2 horas para chegar no trabalho, mas estou falando num cenário tipo o meu, que eu levo 1h15, 1h30 para chegar no meu trabalho, você acaba estendendo aí toda a sua dedicação de tempo e a sua disponibilidade de tempo para o seu trabalho em pelo menos mais umas 2 horas além do normal. Quais são os problemas disso também? É que quando você está na rua e você está em função de trabalho, você está sempre sob um estresse maior e você está sempre prestando atenção em muito mais coisas do que você gostaria de estar prestando atenção. Você está pensando no trabalho, você está pensando em coisas que você tem que fazer, você
Você tá pensando nas coisas que você tinha que estar fazendo e não tá tendo tempo de fazer porque você tá ali. Mas, bom, por que eu tô enumerando todas essas coisas e todos os pontos muito cansativos dessa rotina? O que acontece é, justamente por causa dessa rotina toda e de todos os gastos muito altos que você tem aqui, não só aqui, mas entendam quando eu falo aqui como basicamente qualquer cidade grande no Brasil. Mas enfim, os gastos muito altos que você tem para fazer tudo, o tempo que você leva para fazer tudo, a disponibilidade de horário e dinheiro e etc. que você tem que ter para fazer todas essas coisas num final de semana ou no feriado. E eu acho que as pessoas têm muita essa ideia de cidade grande, que eu também tinha, de que a cidade grande tem muita coisa para fazer e todo mundo faz muita coisa e você sai muito. E é uma coisa muito longe da realidade de qualquer pessoa que não tenha muito dinheiro nessa cidade. Então o que acontece é que quando você vai pegar a realidade de uma cidade grande, as pessoas normalmente estão muito afastadas umas das outras. E elas têm muita dificuldade de se conectar umas com as outras, porque elas vivem essas rotinas muito cansativas, onde elas são colocadas frequentemente numa posição meio que de engrenagem, sabe? Você está sempre sendo abordado como uma engrenagem, você está sempre com o tempo contado para fazer tudo, você está com o seu psicológico contado para fazer tudo. Tudo que você faz é muito no seu limite e as pessoas não entendem isso. E elas cobram cada vez mais de você. Então, no final de tudo, o que eu percebo morando aqui no Rio e o que eu percebo de outras pessoas que me contam rotinas delas em outras cidades maiores, é que você acaba perdendo a sua essência. Você acaba ficando muito cansado, muito sem tempo, normalmente sem dinheiro, e isso faz com que você acabe se afastando das pessoas. Por isso que tanta gente fala que as pessoas que moram em cidade grande acabam ficando muito solitárias. A impressão que a gente tem, a imagem que a gente reproduz é dessa cidade cheia de gente, cheia de possibilidades, cheia de emprego, e de fato tem tudo isso, sabe? Mas a questão é, como você aplica essa rotina de se encontrar com todo mundo e se conectar com todo mundo e criar uma amizade com todo mundo num lugar onde você não tem tempo nem dinheiro para chegar a ninguém? Bom, para conectar isso tudo com o falecimento da minha avó, a questão foi que eu comecei a perceber essas coisas todas depois que minha avó morreu. Porque até minha avó morrer, eu tinha alguém para conversar, eu estava me conectando com alguém, de certa forma. E depois disso eu fui perceber o quanto eu estava longe de todo o resto das pessoas. Quando eu falo dessas construções de relação interpessoal suas com as pessoas que moram na cidade que você mora, eu falo de qualquer forma, seja de amizade, seja romântica, seja o que for. É sempre muito difícil e é muito desgastante. E eu tenho percebido que cada vez mais eu tô afastado de todo mundo e cada vez mais eu tô me sentindo mais sozinho. Isso tá me consumindo demais, porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive cercado de muita gente que eu gostava e que gostava de mim. Foi a minha rotina durante muitos anos. Mas eu morei em cidades onde se conectar com as pessoas era possível, onde se conectar com as pessoas era fácil, onde encontrar seus amigos exigia, sei lá, 10 minutos de caminhada, e não 40 reais de Uber e quase uma hora de qualquer outro tipo de transporte. Então, as coisas aqui estão sendo muito diferentes do que eu esperava, as coisas aqui estão sendo muito mais difíceis nesses termos do que eu esperava. Obviamente, questão de emprego, eu estou empregado, eu estou no emprego que eu estou gostando, e eu estou estudando uma coisa que eu gosto, eu estou fazendo a parte profissional e de estudo, tá tudo correndo bem, mas eu tô me sentindo me afastando muito da minha parte de relação pessoal, sabe? E da minha parte humana, e isso tá me deixando muito mal. Bom, resumindo o ponto desse vídeo, eu basicamente queria explicar pra vocês por que eu tô evitando tanto gravar e por que eu tô sem participar muito de qualquer tipo de interação social. É porque esses tempos todos em que eu tenho pensado isso tudo e que eu tenho percebido isso tudo tem me feito meio mal. Eu tenho repensado muitas coisas na minha vida, eu tenho repensado que direção ela vai tomar e o que eu quero fazer com ela, e eu acho que tudo isso, e juntando com o fato de eu ter essa rotina tão cheia e de estar com a cabeça normalmente tão ocupada, tem me afastado um pouco de tudo aqui. Mas eu pretendo voltar. Isso aqui pra mim é meio que uma terapia também. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de falar com vocês. Isso sempre me fez bem. Então, assim, é uma coisa que eu quero voltar a fazer. Mas eu... Sabe aquela coisa de sair da cama e vir aqui fazer? Isso é um grande processo pra mim hoje em dia. Então eu tô me esforçando, eu realmente quero voltar. Quis explicar isso pra vocês, porque eu sei que vocês estão sempre aí, sempre esperando, e isso é uma coisa que me faz bem também, saber que eu tenho vocês, sabe? Eu acho que nesse período em que eu tô me sentindo tão sozinho, o canal tá sendo uma coisa que tá sendo, não sei, um suporte pra mim. Mas é isso, eu também queria saber de vocês, se vocês concordam com isso, vocês que vivem em cidade grande, vocês também sentem que vocês estão se afastando das pessoas e que vocês estão perdendo essa questão de se conectar com as pessoas, e que isso é muito difícil de ser feito aqui, que você sente que as pessoas nem se empenham muito em se conectar com ninguém. Eu não sei se é uma coisa minha, eu não sei se isso tá sendo uma coisa só da minha cabeça, talvez seja, e também vou esperar que vocês me ajudem nisso, talvez perceber se sou eu que estou inventando isso tudo. Mas queria saber também o que vocês acham, o que vocês escutam dos seus amigos que moram em cidade grande. Como eu falei pra vocês, eu vou estar voltando aqui com mais vídeos, prometo pra vocês que isso vai acontecer. Mas quero pedir mais uma vez pra vocês se inscreverem no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui no vídeo. Lembrando que minhas redes sociais
estão todos aqui na descrição. O Instagram é sempre o lugar que eu mais interajo, então eu sempre falo pra vocês me seguirem lá, que é mais fácil de vocês falarem comigo. Mais uma vez agradecer por tudo que vocês fazem por mim, por todo o suporte que vocês me dão. Vocês são pessoas maravilhosas, tanto aqui quanto no American Horror Story Brasil. Fico muito feliz com a interação que vocês têm comigo. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa o desabafo, desculpa se eu falei demais. Mas enfim, é isso e até o próximo vídeo.